Ó, já acabou o horário do expediente, mas eu tô aqui trabalhando. E essa câmera tá torta, vamos desentortar na aula. Gente do céu, olha, eu vim pra fazer o quê? Vou responder algumas perguntas que eu deixei essa semana lá no meu Instagram. Aliás, tu não me segue no Instagram, né? Fala sério, corre lá pra você me seguir, pra gente continuar o bate-papo que acontece aqui sempre no YouTube. Essa semana eu deixei uma caixa de perguntas sobre vocação, qual era a sua dúvida vocacional, se você tinha alguma dúvida sobre discernimento vocacional, porque é o mês de agosto, é o mês das vocações, que alegria, e aí a gente precisa entrar nesse tema, porque eu sei que é algo que vocês gostam muito de perguntar. Sobre discernimento vocacional, sobre viver numa comunidade como a Canção Nova ou outras, e já deixo a dica, vou deixar aqui na descrição o link da playlist Vocação, porque tem convidados, é muito legal a playlist Vocação, com pessoas que são do segundo elo da comunidade Canção Nova, do núcleo, tem um celibatário, tem um diácono permanente, tem um padre, nossa, é muito bom para você saber um pouco mais sobre discernimento vocacional, tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Mas bora para as perguntas da galera. Antes do café. Como é discernir a vocação? Pensei até em ir pro convento. Um beijo, é uma querida que me segue aqui no Instagram. Ela não deixou só essa mensagem, ela deixou mais uma, então significa que isso está bem latente no coração dela e que ela realmente tem essa inquietação de querer ir pro convento. Eu respondi que ela precisa se aproximar dos carismas com os quais ela se identifica. Foi esse o passo que eu dei, gente. Quando eu senti uma inquietude, que eu queria dar mais para Deus, que eu queria fazer algo mais para Deus, eu já servia na minha paróquia, já era muito ativa no meu grupo de oração, na minha comunidade paroquial, e eu sabia que Deus queria algo a mais, começou uma inquietude assim, ó, aqui dentro. Então eu comecei a procurar comunidades, convento, até o convento eu procurei, para saber um pouco mais sobre carismas que eu achava bonito, que eu admirava, né? E foi aí que eu compreendi que o discernimento vocacional se dá além da admiração. A admiração é uma isca, sabe? Você admira, nossa, que bonito, lá na Canção Nova, eles vivem juntos, eles cantam juntos, eles fazem programa na televisão, e aquela coisa toda e tal, enfim. Mas é você ver além. E além, atrás das câmeras, sabe? Por trás das câmeras, é isso. Discernimento vocacional é isso. Eu só fui compreender e conseguir discernir o carisma Canção Nova quando eu comecei a servir. Eu vinha para os acampamentos de oração, eu vinha fazer misto quente, fazer espetinho, fazer cheeseburger, pingado, era a rainha do pingado. Você não sabe o que é pingado? Café com leite aqui chama pingado. Era a rainha do pingado aqui na Canção Nova, viu? Eu que fazia, eu tava sempre nessa escala, tipo 4 da manhã eu já tava lá fazendo café, passando manteiga nos pães, junto com outros membros da comunidade. E era assim que eu ia vendo como que eles viviam, como que lidavam com situações de cansaço, de dificuldades, dores, sofrimentos, brigas, né? Assim que eu fui vendo a providência acontecendo dentro da comunidade, a oração ao ritmo da vida. E quanto mais eu me aproximava da comunidade Canção Nova, mais eu me identificava. Ao olhar a comunidade, o jeito que ela vivia, eu identificava esses traços do carisma Canção Nova na minha vida e na minha história. E não foi só da Canção Nova que eu me aproximei, existiram outras comunidades, outros lugares, e aquele que realmente criou esse laço de identificação foi a Canção Nova. Cada pergunta, eu vou tomar um golinho de café. Eu tenho milhares de dúvidas, tenho o dom de cantar na igreja e sou casada. Tenho 2 vocações, um beijo. Eu não vou dizer o nome dos queridos e das queridas, até porque não fica registrado quando vem na pergunta, quando a gente responde publicamente, né? Você tem o sacramento do matrimônio e é muito importante que se compreenda o sacramento. Quando você adere ao sacramento do matrimônio, você está se comprometendo com a outra pessoa e com Deus, e algo muito importante. Muitas pessoas falaram sobre isso, né? Sobre separação. Eu fiquei até de cara, assim, eu fiquei até preocupada, porque era tanta mulher querendo se separar do marido que não aguenta mais o marido. E realmente, o sacramento do matrimônio é abraçar um caminho de santificação. Nenhum caminho de santificação é fácil. E o matrimônio não é uma comédia romântica de Hollywood. Não é o conto da carochinha, não é a Bela Adormecida e a Branca de Neve que você ouviu. Exige abnegação, casamento exige dar de si em favor do outro, preferir o favor do outro, se gastar
por amor. E nessa doação diária, encontrar realmente um caminho de santidade, um caminho de santificação. Não tem como você lapidar um diamante sem tirar as lascas da pedra bruta, né? É arrancando as lascas que você vai encontrando aquele diamante lindo, brilhante. Mas primeiro é preciso lascar, viu, minha filha? Não tem jeito, não. E ela tá falando que ela é casada e que ela gosta de cantar na igreja. Bem, uma coisa não pode chocar com a outra, não deve chocar com a outra, e tem como você conciliar as duas coisas sem que elas se choquem. Eu sou prova viva disso. Tem muitas coisas que eu não faço por causa do meu matrimônio. Ó, vou dar um exemplo aqui, uma delas. Logo que a gente se casou, eu tinha o hábito de todos os anos sair em peregrinação. Eram 15, 20 dias fora de casa. E aí eu já percebi em discernimento junto com o meu marido. E aqui é muito importante você ter esses discernimentos junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, tá? Conversar. Às vezes eu vejo marido e mulher que conversam mais comigo por um direct do que com o esposo com a esposa. Eu pergunto, você já falou isso com o seu esposo? Já falou isso com a sua esposa? E aí logo no início eu já percebi, eu não vou poder passar 20 dias fora de casa, 15 dias fora de casa, e ainda mais o ritmo de missão que eu tava na época, não tem jeito, né? Quem casa tem que estar em casa, tem que ter esse discernimento, né? Logo de cara eu já percebi que precisava parar de peregrinar todos os anos da forma com que eu fazia antigamente. Também as minhas missões, às vezes as pessoas acham que antes da pandemia, né, eu vivia todo final de semana viajando. Não, eu não faço isso. Eu percebo que não é saudável para mim passar tanto final de semana fora, e não é saudável para o nosso matrimônio, não é saudável para o meu esposo, não traz qualidade de vida, sabe? Não foi para isso que nós nos casamos, não foi para isso que Deus nos uniu aqui na Canção Nova. E então tinha um jeito de eu continuar cantando, continuar animando acampamentos de oração, pontuando as missões. Por isso que eu sou acho que eu sou uma das pessoas mais chatas na Canção Nova. Quando eu vou ver a agenda de missão, eu sempre vejo as prioridades. Não é para tudo que eu consigo dizer sim, porque eu disse sim um dia para aquele marido maravilhoso que eu tenho com aquele zóio verde lindo. Um dia eu disse sim para ele no altar e disse sim para Deus. Então é preciso equilibrar. Não é que você tem duas vocações, não, viu, amada? Você tem o sacramento do matrimônio e você tem um dom de serviço, que é cantar na igreja. Cantar na igreja, cantar no seu grupo de oração, ou na Canção Nova, ou fazer show, evangelizar show. Isso é um dom de serviço, você está ali a serviço, mas um não pode se chocar com o outro, tá bom? Uma outra querida perguntou aqui, acontece de seguirmos uma vocação que não é pra gente? Olha, na comunidade Canção Nova, muitas pessoas entram por um tempo. O próprio Monsenhor Jonas Abib disse que existem pessoas que Deus traria a Canção Nova por um tempo e que elas poderiam não permanecer aqui para sempre, mas por um tempo para que Deus as curasse ou para que Deus usasse delas para curar alguém e que dali elas seguiriam por outro caminho. Isso o Padre Jonas já disse pra gente. É possível sim que você siga uma vocação que não é para a vida toda. Por isso que você, quando entra numa congregação, quando você entra numa comunidade, ou quando você entra no seminário, né, você não vai ser padre logo de uma vez, você vai passar pelo seminário, né? Tem todos aqueles anos de preparação. Na Canção Nova também, você entra como pré-discípulo, discípulo, até que você seja um membro efetivo da Canção Nova, leva-se anos. E por isso que é tão importante esse tempo, porque é realmente um tempo de discernimento, onde é muito necessário que você faça as contas. E acredite que você vai precisar refazer essas contas para o resto da vida. Vai precisar refazer as contas, colocar ali na ponta do lápis. Sabe aquela passagem do construtor que antes de subir uma torre foi lá e viu se ele tinha material o bastante para terminá-la? Então, a gente precisa retomar sempre, estar sempre retomando. E uma vez eu ouvi de uma pessoa uma das definições mais belas sobre vocação, que foi da boca do Eugênio Jorge. Vocação é como uma pluma que está sobre a sua cabeça. Uma pluma, imagina uma pluma bem fininha assim, sabe? Aquelas plumas que você sopra e ela voa no ar, né? Bem linda. Então, e aí você precisa sempre fazer com que ela esteja voando. A partir do momento em que ela toca na sua cabeça, ela vira um peso. E a vocação nunca pode ser um peso, mas é preciso que você sempre se esforce
para deixar a sua pluma no alto. Então não tem como você alimentar uma vocação, viver uma vocação sem um esforço diário. De novo a abnegação do matrimônio, né? Não tem como, você precisa realmente se esforçar, se doar para soprar e para a sua pluma ir cada vez mais alto e nunca ser um peso na sua vida. Outra querida falou: Ana, a paz de Cristo, como posso me livrar do vício do celular? Oh, amada, Deus te abençoe, viu? Eu falei para ela: desliga, desliga esse bendito desse celular, desliga, você vai se livrar do vício do celular. Mas depois a gente continuou conversando e eu falei para ela, dei uma dica que eu vou te dar também. Pode ser que você também tenha esse vício, né, de ficar olhando toda hora a rede social, quantas pessoas me curtiram, será que gostaram, será que deram bons comentários, enfim. Troca uma parte desse tempo pela sua vida de espiritualidade. A gente só ama aquilo a que a gente dedica tempo. E a gente precisa dedicar tempo à nossa vida de espiritualidade. Eu me lembro de uma vez ouvir do Monsenhor Jonas Abib: pelo menos o dízimo do seu tempo precisa ir para a sua vida de espiritualidade. Se você for juntar aí, ir à missa todos os dias, fazer adoração, rezar o rosário, fazer estudo bíblico, você vai ver aí que pelo menos o dízimo do seu tempo você vai dar para Deus. Se você está olhando no celular toda hora, sabe, tem uns aplicativos, acho que o iPhone tem isso, não sei se outros celulares têm também, que mostram quanto tempo daquele dia que você passou nas redes sociais, né? Dá uma olhadinha, porque você pode se assustar com o tempo que você anda dedicando às redes sociais. Comece mesmo como uma penitência. Durante 40 minutos do meu dia, eu vou desligar o celular e eu vou dedicar a minha vida de oração, meia hora, 20 minutos, que seja. Ou antes de pegar no meu celular de manhã, eu vou rezar um terço, ou eu vou à Santa Missa, ou vou fazer adoração, só depois que eu pego no meu celular. A gente precisa ir sendo severo com a gente mesmo, senão a gente só reza quando der, e a nossa vida não pode ser assim. Já mudando do assunto também, tem um rapaz aqui que deixou um direct no Instagram. Tem dias que quando eu me acordo, o certo é rezar o texto da misericórdia e ler uma passagem bíblica, mas eu acabo fracassado. Rezo só um Pai Nosso, uma Ave Maria e não consigo como antigamente, quando eu trabalhava de noite e eu mesmo estando com o corpo cansado, rezava o texto da misericórdia, lia a Bíblia, mas eu me acomodei. Como faço para ter uma vida de oração correta? Nossa, um abraço, não sei se ele vai estar acompanhando agora aqui o canal, mas para todo mundo que está vivendo a mesma coisa. É normal a gente viver tempos de entusiasmo na nossa vida de espiritualidade. Por isso que a nossa vida de espiritualidade não pode se basear no nosso sentimento. Estou sentindo vontade de fazer estudo bíblico, estou sentindo vontade de ir na missa, estou sentindo vontade de rezar as 1000 Ave Maria. É maravilhoso quando isso acontece, mas e quando isso não acontece, que é a maior parte do tempo? A gente precisa ter disciplina. Eu respondi para ele, vida de oração é decisão. Se ficar esperando dar vontade de rezar, a gente só reza quando dá. E quem só reza quando dá, acaba ficando com a alma desnutrida. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, precisa de cuidados, precisa de medicação. Esses dias eu estou tomando muita medicação. O nosso corpo precisa de cuidados todos os dias, precisa se alimentar todos os dias. Senão você vai ficar subnutrido, senão você vai ficar doente, senão você vai morrer, né? E a gente se cuida muito no nosso corpo, no nosso físico, e esquece da alma. A pobre coitada também precisa comer todos os dias. Para isso, complementando lá a pergunta do celular, né? É preciso decisão diária. Faça um cronograma de vida espiritual. Tem uma playlist aqui no canal, eu de novo com as playlists, Live Espiritualidade. Lá eu falo bastante e é legal porque são lives, então teve gente interagindo no chat, então pessoas que trouxeram dúvidas semelhantes a essa e com certeza essas lives vão te ajudar. Galera do bem, ficou alguma dúvida? Você também quer fazer uma pergunta? Deixa aqui no comentário. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Curte esse vídeo. Olha como é importante curtir o vídeo, porque isso faz com que o engajamento aumente e o YouTube leve esses vídeos para mais pessoas. Então, curte o vídeo, compartilha, coloca aí nos seus grupos, manda para os seus amigos, aquele amigo que você sabe que está precisando, manda para ele, cola aí agora no WhatsApp, tá bom? Um beijo
no coração. Me sigam nas outras redes sociais que a gente continua esse bate-papo. Deus te abençoe, hein? Tchau, tchau.